Gostaria de comentar sobre a leitura bíblica e a importância dessa leitura na vida de crianças e de adolescentes. Ler a Bíblia não é a mesma coisa que ler uma história de um livro, um romance, história universal, as grandes navegações, um livro de filosofia, nada disso. A Bíblia não foi escrita simplesmente para satisfazer a curiosidade de historiadores, e mesmo porque a Bíblia não tem esta intenção. Muitos fatos ocorridos não estão na Bíblia, estão na história. Mas esses que estão na Bíblia é porque precisam estar para a edificação, sobretudo, do ser humano. Crianças e adolescentes estão vulneráveis a muitas coisas e eles precisam colocar em suas vidas ensinamentos básicos, ensinamentos morais, ensinamentos religiosos, ensinamentos de convivência, o dia a dia da vida. E a Bíblia é o melhor livro para tudo isso. Todo equilíbrio social depende da leitura da palavra do Senhor. E nós estamos vivendo numa sociedade totalmente desequilibrada. Nossos jovens, adolescentes, nossas crianças, por não terem este conhecimento bíblico, muitas vezes estão passando por sérias dificuldades. São as ansiedades, as depressões, os suicídios, todas essas coisas, infelizmente, têm destruído a infância, têm destruído a adolescência. Salomão vai dizer, lá em Provérbios 22, verso 6, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É necessário que nós entendamos o princípio fundamental deste versículo, que necessariamente não quer dizer que quando a criança for adulta, ela não vai se desviar de algum caminho que lhe foi instruído, mas ele quer falar que esta instrução está enraizada na sua vida. Em 2016, foi feito um levantamento sobre a leitura bíblica entre adolescentes de 13 a 17 anos nos Estados Unidos. E foram entrevistados, foram dados questionários a 1.013 adolescentes dessa faixa etária. E é interessante que 7 em cada 10 adolescentes possuem uma Bíblia. 86% encaram como leitura sagrada. 47% dizem que a Bíblia produz, provoca e proporciona esperança. 54% disseram que a leitura bíblica os faz sentir mais perto de Deus. 70%, é interessante isso, preferem a leitura impressa. Eis aí a importância da produção de Bíblias. E ainda, um dado muito interessante nessa pesquisa é que eles disseram que são encorajados a ler quando veem pessoas que estão lendo em público. Isso mostra a necessidade de referência que valida práticas importantes na vida das crianças e na vida dos adolescentes. E só comentando o texto de Provérbios 22, 6, para instruir, é uma instrução de forma geral. E a Bíblia vai servir para isso. Salomão quis dizer que enquanto você caminha com ele, faça a instrução. Enquanto você anda com ele, faça
a instrução. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Isso aqui é de uma forma geral. E a leitura bíblica vai ajudar e muito nessa instrução geral. É o lidar com as pessoas, é o lidar com situações adversas da vida, é o lidar com as ansiedades, com as inquietações, com as frustrações, com as limitações humanas. A Bíblia é o livro ideal, adequado. E eu me arrisco a dizer, o único capaz de fazer isso. A Bíblia, ou a leitura bíblica, enriquece o consciente e enobrece o inconsciente. Vez por outra, um adolescente, um jovem e até um adulto é pego fazendo uma coisa que normalmente não faz parte do seu dia a dia, ele não faz muito, mas é uma boa ação. Ele é educado, boas palavras, naquela hora ele tem uma solução adequada para aquilo. Aquilo estava lá no seu inconsciente. Ele aprendeu onde? Estava guardado, mas ele aprendeu na leitura bíblica. Ele aprendeu na instrução bíblica. E com certeza, quando ele sai de casa, vai encarar o mundo, lá na frente, como José lá no Egito, ele vai se lembrar, a instrução que eu recebi foi esta. E eu devo, então, fazer o que está certo. Talvez, ainda que não esteja dentro de uma igreja, mas o ensinamento da palavra do Senhor está nele. E isso é mais importante. Então, valorize a leitura bíblica na vida dos seus filhos. Não só para eles lerem a Bíblia, mas para você servir de exemplo para que eles leiam a Bíblia. E com certeza, lá na frente, eles não vão lhe acusar de coisa alguma. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, minha avó, eles me instruíram para que eu lesse a Bíblia, para que eu encontrasse na Bíblia. Afinal de contas, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.